Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você. Chegou o mês de abril, chegou o Campeonato Brasileiro, vai começar, hein? Daqui a 2 fins de semana, né? 13, 14 e 15, as datas para o início do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre ele, falar sobre o momento do Vasco fora de campo, porque ele é super importante e vai impactar dentro do campo, você vai entender por quê. Mas eu já chego pedindo o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante. Não esquece, o like é legal pra caramba, porque o YouTube vai, ó, entrega para outros vascaínos. E eu vou lançar um desafio para você aqui, hein? Vamos chegar juntos em 180 mil amigos no final de abril. Não é mentira, não é 1º de abril, é mentira, Azevedo? Não, é verdade. Vamos bater 180 mil amigos, para que até o meio do ano a gente chegue a 200 mil vascaínos reunidos. Aqui tem que ser a maior comunidade para falar de Vasco, porque aqui você participa. Olha, hoje à noite vamos fazer uma live super especial, às 8 da noite, recebendo convidados fantásticos, convidados pesados, que vão falar sobre SAF. Sim, o modelo de sociedade anônima do futebol. Como é que funciona? Como é a relação empresarial? Como é que funciona esse tal do compliance que tanto se fala? Como é que funciona a compra e uma venda de uma empresa? Pode vender a ação durante o processo? Enfim, o processo interno. Tudo isso e muito mais nós vamos falar hoje a partir das 8 da noite numa live especial e eu conto com você. Vamos falar também sobre o momento político. Vou falar sobre a cidade do Vasco daqui a pouquinho, mas antes eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui. Vocês lembram que na goleada Vasco e Botafogo, eu estava em Orlando, fazendo o jogo ao lado do meu amigo Fernando Neto, CEO da T4T, empresa que é parceira aqui do nosso canal, que viabiliza a ida de vocês para Disney, parques, assessoramento nos parques, hospedagem, carro, aluguel, tudo, ingresso, tudo que você precisa para ficar tranquilo. E durante o jogo ele falou, olha, se o Vasco vencer o Botafogo por 2 ou mais gols de diferença, eu vou presentear um vascaíno que esteja vindo para Orlando com a moral para ir para os parques. E aí nós escolhemos a família da Selena. A Selena fez 9 anos, estava indo para Orlando no finzinho de março. E ela foi. Sábado, dia 30, ela estaria em Orlando, estava, e claro, foi recebida pelo nosso timaço. Se liga, Selena e a família vascaína sendo recebida pelo meu irmão Fernando Neto. Promessa cumprida, presente entregue para Selena. E aí, pessoal, tudo bem? Fanáticos vascaínos, ó, estamos aqui com a família Massa, que estão curtindo. Como é que é? E Almeida também. Ah, são 2 famílias então, é Massa e Almeida. Então estamos todos aqui. Você lembra aquele jogo que teve, a gente lançou lá uma promoção, se o Vasco marcar pelo menos 2 gols de diferença em cima do Botafogo, no clássico, a gente ia trazer alguém pra Disney ou pra Universal. E ó, estão eles aqui com a gente num dia super especial. Hoje tem alguém que está fazendo aniversário, né? Uma pequena vascaína fazendo aniversário. Já ganhou um montão de presente aqui com a gente. Tá feliz da vida ou não tá? Fala lá pro tio Fábio que é o melhor aniversário que você já teve na sua vida. Fala lá pra ele. É verdade. É o melhor de todos, né? É. E aí, família, como é que tá o dia de vocês? Curtindo tudo? Se divertindo muito? Maravilhoso, muito especial, e mais ainda por ser no dia dela, foi incrível. Que bom. E aí, Jean, gostou de tudo? Adorei, foi maravilhoso, espetacular. Agradecer a você, Gostei. ao Fábio aí e ao Vascão, meu amigo, todo mundo junto. Tá aí, ó, os fanáticos vascaínos estão em peso com a gente aqui em Orlando, viu? Aí, ó, fanático vascaíno, um beijo pra vocês, hein? Como eu sempre digo, viva esta experiência. A Selena, o papai Jean e toda a família conseguiu curtir com a moral elevada, com Fernando Neto, com a Aline Braga, com todo o time da T4T. Muito obrigado pelo carinho de sempre, parceria. Amamos vocês da T4T e ó, essa família jamais vai esquecer o dia na Universal. Que lindo, que lindo. Parabéns, parabéns. Bom, deixa eu falar sobre a cidade do Vasco. O Gilmar Ferreira trouxe no último domingo a informação que eu estava segurando e tal, até atendendo a pedidos, mas já que ele vazou, e é jornalista, é isso mesmo, parabéns ao Gil. O Vasco essa semana deve assinar um contrato para a construção da cidade do Vasco. Há muito tempo o próprio Zé Colmeia, o Fernando Lima, fala aqui no nosso canal, lá em Miguel Pereira, uma cidade fantástica, com potencial de construção e um valor de um resort que ficaria em torno de mais de R$1 bilhão para o Vasco. E ele vai ser assinado com a Rede Lagueto. A Rede Lagueto, uma rede do sul do país, habituada a hotéis e resorts, já está fazendo para a Inter e Grêmio o resort em São Francisco de Paula, uma cidade que fica a meia hora de Gramado, aproximadamente 2 horas de Porto Alegre, um resort de mais de 40 mil metros quadrados. Então a direção do Lagueto está lá em Miguel Pereira, junto com o prefeito, o André Português e toda a diretoria,
do Lagueto, e o Lúcio Barbosa vai para lá também essa semana com o Fernando Lima, que é o idealizador desse projeto, junto ao prefeito Eduardo Português, um batalhador, para que o Vasco tenha uma cidade lá. Bom, mas para que vai ser essa cidade? Qual a utilidade, Azevedo? Fazer pré-temporada, ser um local em que você, torcedor, pode adquirir um espaço, um apartamento, passar as suas férias, alugar para familiares, para amigos também, e ser uma renda para o Vasco também. Então vai ser construído e tocado pela Rede Lagueto, com essa bandeira internacional. E o Vasco, como o Grêmio já tem, o Inter já tem, todo personalizado o resort, né, que já está em construção para os dois, todo personalizado, finalizado praticamente, todo personalizado o resort para o Vasco da Gama. Quartos temáticos, espaços temáticos, enfim, parabéns a mais um golaço e a mais um patrimônio que vai ser incorporado ao Vasco da Gama. É a Vasco da Gama SAF. Vasco da Gama SAF, da qual o associativo faz parte em 30% e hoje a 777 em 70%. Bom, aliás, falando nisso, o nosso vídeo trata exatamente sobre isso. A relação associativo e 777. Tendo como pano de fundo a SAF. Por que pano de fundo? A SAF foi uma empresa criada por 2 sócios. Vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez o Vasco da Gama, afundado em dívidas, sem perspectivas, cada vez mais atolado nos números negativos e afundado tecnicamente dentro de campo. Se viu obrigado o Vasco da Gama a buscar uma solução, pois há 20 anos estava neste marasmo. Não conseguia sair. Sabe quando você está num sonho, corre e não sai do lugar e fica cansado? Assim estava o Vasco. Com uma única diferença. A sua torcida estava ao lado, tentando empurrar. Vai, Vasco. Vai, Vasco. E não ia. Por péssimas administrações, os números só iam crescendo, mas eram números ruins, com menos do lado, ou seja, dívidas, dívidas e dívidas. O que fez o Vasco, com a aprovação da maioria dos sócios, transformou-se numa sociedade anônima do futebol. Pegou o futebol e entregou para uma empresa. Constitua, então, a Vasco da Gama SAF, da qual o Vasco tem 30% das ações. Não esqueça isso, torcedor. Foi ao mercado e, depois de muitas propostas, segundo revelou, inclusive, aqui no nosso canal, Roberto Duque Estrada, à época, segundo vice-presidente-geral, o Vasco optou pela 777, que comprou 70% das ações. E nela tem direitos e deveres, como um associativo também. Então, quando a gente fala assim, a SAF do Vasco não presta, então o associativo também não presta, porque ele é sócio da SAF. A SAF não está dissociada do associativo. Mas ao associativo, ela tem muito mais benefício do que malefício. Porque, por exemplo, o associativo não bota dinheiro na sociedade. É um sócio que só fica esperando o lucro. É muito mais cômodo. Mas ele cedeu a marca. Perfeito. Por ceder a marca, ele espera que aconteça algo e ele pode cobrar. Para que isso aconteça, uma cobrança bem feita, uma cobrança inteligente e numa boa relação com os sócios, é fundamental que haja inteligência nesse processo. Que desde o início, da chegada da atual gestão, principalmente, não houve esse equilíbrio emocional ou essa inteligência. Quando há, por exemplo, o Pedrinho dizendo assim, poxa, eu nunca fui convidado para ir no CT. Desculpa, Pedrinho, você não precisa ser convidado, você é o presidente do Vasco. É só chegar lá, eu estou aqui, eu quero visitar. Ninguém vai impedir. Agora, esperar um convite formal, convites foram feitos para ir, por exemplo, à sede. Por que você não vem à sede? Outros pares do Pedrinho já foram à sede do Vasco, a sede da SAF do Vasco. Por que ele não foi? Não, tem que me ligar. Essa vaidade é que atrapalha. Pedrinho disse inúmeras vezes na entrevista que ele não tem vaidade. Todo ser humano tem vaidade. Pode ser uma vaidade física, uma vaidade emocional, uma vaidade estética, qualquer uma. Todo ser humano tem. E essa vaidade de esperar um convite é uma vaidade. Não é cuidado, não é respeito, é vaidade. O Vasco, isso eu falei ao Pedrinho e ao Lúcio recentemente. O Vasco é um gigante. Mas o Vasco dividido, ele vira um mini gigante. Ele perde a sua força, porque cada um vai puxar para um lado. A SAF é uma empresa constituída por 2 sócios. Mas se um sócio quer brigar com o outro e esse sócio é um minoritário, ele pode estar cheio de razão, mas ele não vai ser feliz, porque o majoritário vai mandar. Isso é em qualquer relação comercial. E em qualquer relação comercial e empresarial,
não se chega com o pé na porta tentando afrontar o outro sócio. A não ser que você tenha provas de que o sócio esteja fazendo algo ilícito e o coloque para fora da sociedade. Mas até agora não há nenhuma prova de ilicitude. Então por que não juntar Pedrinho, Josh Wander, os dois sócios, 777 e Vasco, para que a Vasco da Gama SAF, que é uma empresa e é uma pessoa só, pessoa jurídica, possa caminhar? Porque é através dela que há a salvação do Vasco. Se amanhã a 777 vender as suas ações para Fazevedo Produções, a minha empresa, para XYZ empresa, XYZ Fundo de Investimento, serão essas novas empresas, serão esses novos sócios que irão fazer com que o Vasco tenha condições de seguir em condições de brigar com os outros. Se o Vasco hoje tem aporte de 200 milhões de reais todo ano, além das suas receitas, não é graças ao dinheiro do Pedrinho, não é graças ao dinheiro do Paulo César Salomão, do Renato Brito, os vice-presidentes, do Alain Belaciano, do Edmundo, do Felipe, meu. É porque tem um fundo de investimento que comprou 70% que coloca esse capital na sociedade. Se ele está sendo mal utilizado ou não, se demora para ser aprovado ou não. Agora, quando há incremento, não é assim, liga para lá, me manda mais 10 milhões. Não funciona assim. Nenhuma empresa funciona assim. Quem tem empresa e acompanha o nosso canal sabe o que eu estou falando. Agora, a partir do momento em que os sócios queiram brigar e o minoritário quer bater o pé para dizer que ele está cheio de razão, não vai ser feliz e não vai ser dada a razão. E no final das contas vai prevalecer a opinião do sócio majoritário. E aí não adianta bater pezinho, querer que ligue, querer que mande convite. Isso não vai acontecer. Inteligência para que nesse processo a união que está no hino do Vasco faça a diferença e o Vasco volte a ser o gigante. Porque nesse momento ele é um mini gigante, quase um anão em se tratando de conteúdo técnico, da parte técnica, porque a gente está muito para trás de outros clubes que não têm 1/10 da história do Vasco. Mas enquanto isso, eles preferem brigar. Brigar pela porcaria da cadeira, brigar pela porcaria da caneta, para poder entrar no portão ter a chave. É isso que você, torcedor, espera? Tenho certeza que não. Um grande abraço e até mais tarde.